Olá, meu povo. Estamos aqui mais uma vez para falar a respeito da história, dessa vez mais especificamente da história da Rússia. Né? A gente vai continuar dando uma volta pela Europa, só que a gente vai dar um pulinho especial na Rússia, mais especificamente na Rússia do início do século XX. Hoje a gente tem ouvido bastante falar a respeito do país Rússia, um país socialista, comandado por um presidente com uma política assim, às vezes meio polêmica, mas a gente vai voltar no tempo, mais ou menos 100 anos atrás, e vamos falar a respeito de um acontecimento que marcou muito a história política mundial, que é a Revolução Russa. Essa revolução, ela tem como uma das bases essa frase, famosa frase, proletários de todo mundo, univos. Essa frase, caso alguém não lembre, é de um cientista social, enfim, famosíssimo, chamado Karl Marx, que formulou o marxismo, uma teoria social que defende o poder na mão do proletariado, ou seja, na mão dos operários, dos trabalhadores. E vocês vão observar que isso tem muito a ver com a Revolução Russa que nós estudaremos a partir de agora. Mas para começar, né, vamos começar analisando o termo revolução. O que significa revolução? Né? Esse termo ele diz respeito a uma transformação radical de determinada coisa, determinada estrutura, seja ela uma estrutura política, social, econômica, cultural, tecnológica ou tudo ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, já ouvimos falar de Revolução Francesa, de Revolução Industrial, de Revolução Agrícola, Revolução Tecnológica. O que e tudo isso tem a ver? Tudo isso tem a ver com uma grande mudança. Né? A ideia da revolução é a ideia de uma grande mudança. E para nós entendermos o que são essas mudanças e a importância delas, é importante que a gente saiba responder essas 4 questões aqui, a respeito de qualquer revolução que a gente esteja estudando. Né? Quando ela ocorreu, ou seja, o período, o contexto histórico, quem a mobilizou, isso quer dizer os personagens que participaram dela, quais os motivos, as causas que levaram a essas transformações, por que elas ocorreram, quem estava pedindo e o que estava sendo pedido ou o que estava incomodando. E por último, que mudanças ocorreram, né? Se a gente acabou de falar aqui que revolução é uma transformação radical, e que transformações foram essas? Quais os resultados dela? Se ao final do capítulo vocês souberem responder essas 4 perguntas sobre a Revolução Russa, então significa que vocês entenderam bem direitinho. Tomara que sim. Então, por falar em Revolução Russa, a gente vai começar lá do começo. Quando que a Revolução ocorreu, né? Período, contexto histórico em que a Revolução Russa se deu. Primeiro, ela tem como data principal, como marco, o ano de 1917. Mas como todo bom evento histórico, a gente sabe que as coisas não acontecem só na data que aparece ali no livro como data principal. Né? A gente sabe que tem todo um histórico antes, que a gente conhece como antecedentes de qualquer fato histórico, e da Revolução Russa não seria diferente. Antes da Revolução acontecer de verdade, ou antes da data de 1917, que é a data mais marcante, muita coisa já estava acontecendo, muitos movimentos já existiram, e a realidade social e política da Rússia já não vinha legal há muito tempo. E é sobre essa realidade social e política que a gente vai falar hoje. Primeiro, a questão política. A Rússia pré-revolução era um império, um dos maiores impérios do mundo em extensão territorial, em população, consequentemente um império importante para o contexto mundial. Para vocês terem noção, em termos territoriais, o Império Russo ocupava 2 continentes, o continente europeu e o continente asiático. Então não é de hoje que a Rússia é muito grande, né? Já era. E em população, o Império Russo possuía cerca de 175 milhões de pessoas lá em 1914.
Então é muita gente. Só que são 175 milhões de pessoas que fazem parte do Império Russo, ou seja, que vivem no território do Império Russo. Mas eu já adianto para vocês que isso não quer dizer que todos esses milhões de pessoas se identifiquem com a cultura, com a política, com a economia russa. Né? São pessoas que, ao longo do tempo, foram dominadas pela política do Império Russo e, por conta dessa política, né, acabaram fazendo parte do que a gente conhece como Império Russo. Mas, dentro do próprio território, existiam conflitos diferentes. Né? O Império Russo ele era governado por autoridades chamadas czares. Os czares são os imperadores russos. Czar é o termo russo para imperador. Vem lá de César, os imperadores romanos eram chamados de César, então faz uma alusão. Czar é imperador em russo e faz uma alusão aos Césares, que eram os famosos imperadores romanos. No início do século XX, enquanto a maioria dos países europeus vivia assim regimes políticos liberais, como por exemplo a Alemanha era um império, mas era um império constitucionalista. A Inglaterra era uma monarquia também, mas era constitucionalista, ou seja, tinha o parlamento, existiam eleições para o parlamento, o povo de certa forma participava, existia uma certa democracia. Na Rússia existia o czarismo, que era o regime político da época, e o czarismo era um regime extremamente absolutista. Só para a gente voltar aqui o que vocês estudaram no segundo ano, né? O que é um imperador ou um rei absolutista? É o governante que concentra o poder todo nas mãos dele, não permite a participação popular e, consequentemente, controla tudo. Né? Então, enquanto os outros países da Europa estavam num sistema político bem mais moderno, vamos dizer assim, a Rússia ainda estava séculos atrás em questões políticas e ainda possuía um regime político absolutista, com o poder totalmente centrado na mão do czar, que era o imperador, e esse imperador fazia um governo extremamente desigual. A população russa, ela era, a população mesmo, o povão, ele era totalmente excluído da participação política. Né? O governo, os czares, eles governavam apenas pensando neles e na nobreza, nos militares, enquanto o restante da sociedade, o grande número da sociedade russa, não participava e nem era beneficiado pelo governo. Eu desenhei aqui aquela famosa pirâmide social que a gente estuda muito no segundo ano, para relatar que na Rússia era mais ou menos dessa forma ainda. Aqui em cima a gente tinha aqui o czar, né, como autoridade principal, absolutista. Na segunda categoria, como se fosse um segundo estado, a gente tem aqui os nobres, que eram os proprietários de terra, importantes por serem proprietários de terra, e os militares, os chefes do exército, aqui nessa segunda categoria. E lá embaixo da pirâmide, trabalhando muito, como a maioria da população e sustentando tudo, a gente tinha aqui o povão, os pobres, os camponeses, os operários, eram a maioria, trabalhavam para sustentar o resto, mas não possuíam direitos e nem participação política. Essa era a sociedade russa pré-revolução. Né? Esse carinha aqui, bonitão, né, por sinal, é o imperador Nicolau II. Foi o imperador que viveu o processo da Revolução Russa e, consequentemente, perdeu o poder no final, lá depois de 1917. Né? A sociedade russa vivia principalmente concentrada no campo. Daí, gente, a importância dos nobres que possuíam as terras, né? Porque eles eram os donos da terra e essa terra acabava, de certa forma, produzindo aquilo que iria gerar dinheiro para a sociedade russa. Então, os nobres eram muito importantes. E os camponeses e trabalhadores rurais eram a mão de obra que trabalhavam nessa terra. Mas, como eu já ressaltei antes, não possuíam direitos. Tinham muitas obrigações, muito trabalho, mas não possuíam direitos. Então,
até o início do século XX, a gente vai ver a população russa muito concentrada no campo, muito dependente dessa relação da agricultura e da propriedade de terras e pouco ligada às cidades, né? Isso vai mudar a partir do momento que a industrialização chegar. Mas antes da industrialização, a sociedade russa era predominantemente rural. Essa sociedade rural, nessa sociedade rural existiam os nobres, que eram os proprietários da terra e uma pequena parcela da população, e existiam os camponeses que trabalhavam para o nobre, né, como uma forma num regime de servidão. O que é o regime de servidão? É quando o trabalhador ele é totalmente dependente da terra, por conta disso ele trabalha, mas ele não recebe salário. Normalmente essa relação é assim: o trabalhador, o camponês, pobre, depende da terra, depende do trabalho, então ele trabalha lá para o dono daquela terra e em troca ele recebe sobrevivência, né? Comida, lugar para morar, porque a gente sabe que pobre sempre vai precisar de ajuda, né? Então os camponeses pobres da Rússia eram assim, eles precisavam da terra para sobreviver, mas eles não tinham a terra. Então eles trabalhavam na terra dos nobres e em troca eles recebiam comida, eles recebiam proteção, eles recebiam lugar para morar. Ele, o camponês, a esposa, sua ruma de menino, porque pobre adora fazer menino, e assim o sistema funcionava. A industrialização na Rússia vai começar a partir do início do século XX, bem atrasada, por sinal, se nós formos comparar com o restante da industrialização na Europa, que aconteceu entre o século XVIII e XIX. Então a Rússia estava sempre uns passos atrás. E essa industrialização vai se concentrar principalmente nas cidades de Moscou, São Petersburgo, Odessa e Kiev. Eram as maiores cidades, consequentemente as cidades que se industrializaram primeiro também. Junto com essa industrialização, também vai chegar na Rússia dessa época a classe dos operários. Quem é o operário, gente? O operário é o trabalhador da fábrica, né? O operário é aquele que trabalha para o patrão, o burguês, como a gente chama, né? Então, a partir do momento que surgem as fábricas, também vai se formar essa classe de trabalhadores urbanos que a gente chama de operário, operariado. Não era uma classe pequena, era em média 3 milhões de pessoas. E assim como aconteceu no restante da Europa no início do século XIX, né, quando a industrialização ganhou força, esses trabalhadores também trabalhavam cerca de 12 horas por dia, também recebiam um salário miserável, também não tinham direitos, não tinham proteção nem do governo, nem dos seus patrões. Então, toda aquela realidade que vocês estudaram ano passado, na Revolução Industrial, lá no segundo ano, acontecia na Rússia. A diferença é que era início do século XX. Enquanto no restante da Europa as coisas já estavam melhorando para os operários, na Rússia o negócio ainda estava começando, e começando meio mal, né? Essa perguntinha aqui a gente vai deixar para conversar melhor sobre ela na aula ao vivo, né? Então, ainda falando a respeito da situação dos operários. Com essas péssimas condições de vida que os operários russos tinham, né, muitos grupos começaram a tentar melhorar, a tentar reagir. E a principal opção de reação era construir projetos políticos, ou seja, tentar mudar as leis, tentar mudar as regras. Isso foi inspirado, muito inspirado, principalmente no marxismo. O marxismo, né, a gente não vai se aprofundar muito agora, porque vocês vão estudar mais em sociologia, mas o marxismo, essa teoria baseada nos pensamentos do Karl Marx, do Friedrich Engels e de outros pensadores europeus, diz justamente que o proletariado, ou seja, os operários, merecem direitos. Eles têm direitos, eles devem ter os seus direitos atendidos e melhorar de vida. Isso vai chegar na Rússia principalmente a partir do contato da sociedade russa com outras sociedades da Alemanha, na Itália, na França.
A partir do momento que a Rússia começa a produzir, a se industrializar, ela também começa a negociar com esses outros países. Essa negociação vai permitir, então, um intercâmbio de ideias. E essas ideias que vão entrar na Rússia vão inspirar essa reação dos trabalhadores para tentar melhorar a sua vida através desses projetos políticos aí, né, inspirados nessas ideias, ideias marxistas, ideias socialistas. Só que não esqueçam que a gente ainda está falando de um governo absolutista, né? Então, baseado nessas ideias e nesses movimentos para tentar melhorar a vida dos trabalhadores, vai surgir na Rússia o Partido Operário Social Democrata Russo. Um partido político que representava os trabalhadores, as classes baixas da sociedade e tentava melhorar a vida deles. Mas isso, gente, numa sociedade ainda governada por um imperador absolutista, não ia dar certo. Vocês acham que ia ser possível? Não, claro que não, né? Então, o czar Nicolau II, obviamente, perseguiu violentamente os líderes do Partido Operário Social Democrata Russo e qualquer outro líder socialista que aparecesse dentro da Rússia, e obrigou esses carinhas, inclusive, a fugir da Rússia, porque dentro do país ainda não era permitido esse tipo de mobilização social, né? Os carinhas de que eu estou falando são principalmente esses três aqui: Georgy Plekhanov, Vladimir Ulyanov, também conhecido como Lenin, e Leon Trotsky. O Trotsky, que inclusive teve um romance aí famoso com a Frida Kahlo. Depois a gente conversa melhor sobre esse babado aí. Esses três aqui são os três principais representantes do Partido Operário Social Democrata Russo logo lá no comecinho. Perseguidos pelo Nicolau II e a política absolutista do czar, eles foram obrigados a sair da Rússia. Saindo da Rússia, eles vão se, digamos assim, fazer um intercâmbio de ideias, porque eles vão se refugiar em outros países, eles vão tentar, de certa forma, se esconder em outros países, e nesses outros países eles vão acabar tendo um intercâmbio maior de ideias e vão passar um tempo se aperfeiçoando. Em 1903, esses carinhas aqui voltam para a Rússia, é permitido o retorno deles, e quando eles voltam para a Rússia, eles vão tentar mais uma vez reerguer o partido. Só que vão começar a acontecer aí algumas diferenças políticas e ideológicas entre os membros do Partido Social Operário Democrata Russo, Lenin, Trotsky, Plekhanov e outros. E vai acontecer uma divisão do partido. O Partido Operário Social Democrata Russo vai se dividir em dois grupos, seria, digamos assim, duas correntes de pensamento: os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, que significa minoria, defendiam que a ideia, o caminho para se conquistar o poder, para tentar melhorar a sociedade na Rússia, seria através de alianças políticas entre trabalhadores e burguesia, através do diálogo, das negociações. Digamos que é um grupo mais moderado, né? Um grupo mais, que defende mais a questão da negociação e do diálogo. Já os bolcheviques, que eram a maioria do partido, defendiam a conquista do poder de forma imediata e mediante a luta revolucionária, ou seja, tinha o ideal mais radical mesmo, que para eles só era possível conseguir melhorar a vida da sociedade russa se derrubasse a monarquia, transformasse a sociedade e provocasse uma revolução. Vocês sabem que essa situação não dá para ficar muito tranquila, né? Obviamente que essas disputas de ideias aí causaram movimentos bem intensos na sociedade russa, né? Então, na próxima aula a gente vai discutir melhor a respeito dos dois, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dos dois grupos, na aula ao vivo também, né? A ideia do vídeo aqui é só fazer uma introdução ou reforçar um pouquinho a explicação. E para encerrar, eu vou deixar vocês aqui com esses 4 questionamentos, como uma forma de revisar o que foi explicado.
Na aula presencial, na aula ao vivo, né? Presencial não, infelizmente, na aula ao vivo, a gente discute melhor a respeito. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira. E por enquanto é isso. Até a próxima. Bons estudos. Bye bye.